dia, família Canção Nova! Que alegria chegar até a sua casa, até seu ambiente de trabalho, até você que está nas estradas do nosso país também. Muita gente nos ouvindo pela rádio Canção Nova. Aquele abraço para toda a rede Canção Nova de rádio. Deus abençoe você que nos acompanha pela TV, pela internet, pelo nosso CN Plus. Louvado seja Deus por sua vida. Sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Nós estamos aqui hoje nos abrindo para a graça de Deus. Sexta-feira é dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Eu sempre gosto de lembrar que neste coração nós devemos nos refugiar. Não sei como você viveu a sua semana, se foi uma semana atribulada, ou se você hoje está até cansado diante de tantas lutas que você enfrentou durante toda essa semana que passou. Mas eu convido você, descanse agora no Sagrado Coração de Jesus. Se refugie nesse coração cheio de amor e de misericórdia por cada um de nós. Como é bom nos reunirmos nesta manhã. Aqui em Cachoeira Paulista, uma manhã um pouquinho fria, né? Mas o nosso coração está envolvido com o amor de Deus. E nós louvamos a Deus por esse amor que Ele tem por cada um de nós, especialmente nesse dia em que recordamos a memória do martírio de São João Batista. Esse homem que não teve medo de viver na verdade. E hoje o convite para mim, para você também é esse. Sempre caminhar na verdade, sermos homens e mulheres da verdade. São João Batista, ele foi mártir, mas ele não foi mártir da fé, porque ele não precisou renegar a sua fé. Mas ele foi mártir da verdade, porque ele falou a verdade. E você já teve que pagar um preço na sua vida por ser um homem da verdade, uma mulher da verdade? Não tenha medo, continue sendo, porque Jesus é a verdade e nós precisamos caminhar nele, sempre na luz, nunca na mentira, nunca na falsidade. Por isso hoje, se você ainda tem vínculos com mentira, Deus já está fazendo esse convite para você. Mais do que um convite, Deus está mesmo hoje dando esse alerta a você. Rompa com a mentira na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mesmo que sejam as mentirinhas, né? Que a gente costuma dizer, mas é só uma mentirinha. Não, meu irmão, essas mentirinhas têm consequências muito negativas na nossa vida. E o cristão nunca pode caminhar na mentira, né? Nós precisamos caminhar sempre na verdade. Então vamos ter esse compromisso hoje de romper com a mentira na nossa vida, seja dentro da casa, da família, seja no trabalho, seja aí onde você mora, onde você vive. Deus está convidando a todos nós a rompermos com a mentira e caminhar na verdade. Deus vai falar ainda mais conosco, é claro. Tem os meus irmãos aqui. Quero dar um bom dia para toda a equipe que está por trás das câmeras também. Sem eles, não chegaria até você o Sorrindo para a Vida, a programação da Canção Nova. Mas aqui no som, você já ouviu, né? Tem o nosso querido Sapo no violão. Bom dia, Sapo! Bom dia, maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Bom dia, Brasil. É isso aí. Daqui a pouco a palavra de Deus vai chegar até o seu coração aí. Amém! E ele, você já viu, André Florencio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paty, obrigado. É bom estar aqui com vocês. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Posso dar um recadinho? Pode. Muito bacana para os músicos católicos de todo o Brasil. Já começamos toda a movimentação do nosso acampamento para músicos aqui na Canção Nova, que esse ano novamente será no final de semana de 22 de novembro, dia de Santa Cecília, né? Então é o dia que nós teremos o nosso acampamento para músicos. E nesse ano aqui, Paty, nós vamos repetir aquilo que nós fizemos no ano passado. Vamos fazer um show com vários músicos católicos do nosso Brasil, inclusive você que aí é baterista, violonista ou cantor, você poderá cantar aqui na Canção Nova, tocar bateria ou tocar violão, tá? Então, para você saber de tudo isso, como nós estamos oferecendo um curso com fundamentos de bateria, fundamentos de canto e fundamentos de violão também, inclusive já convido o Sapo aqui ao vivo a dar uma das aulas. Então, uma das aulas desse curso vai ser dada pelo Sapo, tá bom? Opa, será um grande prazer. Já está aí para você, já tá feito o convite. Será Então, um grande prazer. sabe que um dos professores será o Sapo desse curso, tá bom? Então você entra lá em aprofundamentos.cançãonova.com/músicos, aprofundamentos
www.cançãonova.com/músicos e ali você vai ter como se inscrever para tocar neste show. O show se chama Músicos em Ordem de Batalha, edição 2, tá certo? Músicos em Ordem de Batalha, edição 2. Nós queremos unir o maior número de bateristas, violonistas e cantores aqui no Rincão do Meu Senhor, tocando. Aí, Adriana Arides vai estar cantando, eu vou estar cantando, Colo de Deus vai estar cantando e tantos outros artistas católicos, Rogerinha, Salete, tantos outros, Eugênio. E o acampamento para músicos, todo ele será ministrado pelo Eugênio Jorge. Tá bom? Então vai ser fantástico. Anota aí, na semana de Santa Cecília, 22 de novembro, se eu não me engano, é de 20 a 23, que vai ter, já vai começar na quinta-feira aqui, então vem para Canção Nova e se inscreve. aprofundamentos.cançãonova.com/músicos. Acho que vai ter um congestionamento agora nessa inscrição lá, porque tem muito músico nesse Brasil, graças a Deus, e quero acolher aquele que vai partilhar a palavra de Deus, meu querido irmão de comunidade, Alexandre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrícia, bom dia, uma alegria estar aqui com você, com os meus irmãos aqui da bancada do Sorrindo, com todo o povo de Deus. Muito bom estar aqui, eu estava ouvindo, né, vocês falando aí no começo do programa, e no meu coração veio aquela frase, né, que já ouvi tantas vezes aqui internamente, nossa comunidade: a Canção Nova é uma bênção. E de fato a Canção Nova é uma bênção. Meu coração foi se alegrando, né? Se alegrando por essa equipe que está aqui nos bastidores, que você não vê, por isso é bastidores o nome, mas se não fosse eles, como a Patrícia bem colocou, a palavra de Deus não chegaria até os nossos lares, né? Não chegaria até aí do outro lado do oceano, do outro lado do planeta. Então tem muita gente trabalhando para isso, né? Eu quero louvar e bendizer a Deus por tantos sócios, por tantos arrecadadores, por tantos porta a porta, por tantos irmãos e irmãs que trabalham aí, que nesse último dia da campanha estão trabalhando com todo o afinco para nós chegarmos ao 100%, porque entenderam. Olha lá, olha o Celção ali na câmera ali. É isso. Você está vendo que é todo um complexo, né? toda uma estrutura de trabalho, de evangelização para a palavra de Deus chegar até você. Canção Nova é uma bênção. Eu glorifico e bendigo a Deus por isso, pelos acampamentos, né? O André trouxe aqui o acampamento para músicos, né? Gente, que bênção, né? O acampamento para músicos, um acampamento tão bonito, e eu já fiquei todo feliz, né? Eu não sou músico, falei, mas eu vou entrar ali, vou meter minha cabeça ali no meu para ver, porque eu gosto demais do Eugênio Jorge, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Eugênio Jorge. Quando ele falou, o Eugênio Jorge vai ministrar, porque eu já sou fã de carteirinha do Eugênio. Ele sabe que eu tieto ele, né? Eu fico tietando o Eugênio Jorge, eu gosto demais dele, um querido irmão, um homem de Deus, de muita simplicidade, e eu fiquei assim, eu fiquei feliz, sabe? Esse acampamento vale a pena. Então, olha, eu não sou músico, mas já estou dizendo para você, mesmo sendo músico, inscreva-se, entra lá no aprofundamento, entra lá no link que o André passou, porque vai ser bom demais, né? Os eventos da Canção Nova são preparados com todo amor e carinho para você, para sua família. Aí tem evento para criança, né? Vai ter agora em outubro, vai ter o primeiro acampamento Kids, né? Minha esposa vai estar trabalhando nele, olha só. Então tem acampamento para criança, tem acampamento para quem gosta de cavalo, gosta assim da roça, que tem o Canção Nova sertaneja, tem acampamento para músico, tem acampamento para jovem, tem acampamento para idoso, tem acampamento para todos, casais, famílias. Então, para todos os gostos, tem acampamento, tem evento na Canção Nova. Todo santo final de semana aqui tem movimento de evangelização. A Canção Nova é uma bênção, né? E por falar em bênção, eu quero aqui dizer que nós vamos estar, eu e minha esposa, vamos estar aí em Baipendi. Você aí de Baipendi, região aí em Minas Gerais, pertinho de nós aqui, né? Apenas 2 horas de distância. Eu vou estar aí agora no próximo domingo, eu e minha esposa, para um Kairós para casais. E esse Kairós vai ser promovido, Patrícia e meus irmãos, pela comunidade Alegrai-vos, aí de Baipendi, né? Então, quem quiser mais informações ali, tem um card, eu vou deixar nas minhas redes sociais, no Instagram, Alexandre Roseni CN. Então, você pode ir lá ainda, não sei se dá tempo de se inscrever ou não, mas entre em contato nesse telefone para saber mais, ter mais informações, tá bom? Vai ser na comunidade Alegrai-vos, agora domingo, dia 31 de agosto, sem vagas limitadas. E você que está dizendo, mas eu tenho criança pequena, como é que eu vou participar desse encontro com criança pequena? Então, vai ter espaço para crianças, no card está escrito ali, vai ter toda uma estrutura para a criançada também lá nesse Kairós, que vai ser promovido pela comunidade Alegrai-vos, tá bom? Então, eu e minha esposa esperamos por você, vai ser bom demais, vamos estar levando nosso livro também, Reconciliação Cansa,
mas santifica. Além do livro, uma livraria toda, com muitos produtos de evangelização. Nós vamos estar aí com muita alegria, tá bom? Posso trazer a palavra de Deus de hoje? Sim, sim. Então tá bom, já anota aí na sua Bíblia aí, a palavra hoje é o Evangelho segundo Lucas, tá bom? Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Facinho de decorar, né? Lucas 6, de 6 a 11, tá bom? Deus quer falar aos nossos corações a partir da sua santa palavra. Deus abençoe você. E Alexandre, você falou mesmo que tem para todos os gostos. E olha que Sim. interessante, nesse próximo domingo nós vamos ter a missa pela família motociclista. Aí, ó, tá vendo? Olha só, vem todos os motociclistas para cá. Pega a sua moto aí, vem para Canção Nova, gente, que vai ter essa missa nesse próximo domingo, dia 31, aqui no Centro de Evangelização, gente. Vai ser lindo de se ver, né? A partir das 8 da manhã vai ter o encontro e a missa será às 11 horas. Então, você não pode perder a missa pela família motociclista. Para mais informações, vai lá no site eventos.cançãonova.com, tá bom? eventos.cançãonova.com. E hoje eu tenho a alegria também de receber aqui nas mídias sociais essa minha irmã linda, cacheada, Daniele Thaís. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigada. Bom dia a você, querido povo de Deus, que já acordou, né, nessa sexta-feira para rezar conosco. É uma alegria estar aqui pela primeira vez, né? Que responsabilidade, meu Deus do céu. Mas vai ser muito bom estar com vocês, né? Quero saudar também, né? Não posso deixar de saudar, pegar a deixa aqui do André, os vocacionados que também estão nos assistindo, né? Hoje eu atuo no setor do vocacional, então quero saudar você que está namorando o carisma Canção Nova e descobrindo se aqui é o seu lugar. Então seja bem-vindo também a este dia com um sorrindo para a vida, né? E os nordestinos amaram o seu bom dia, né? Bom dia. Fala de novo, bom dia. Bom dia! A Canção Tem Nova que é manter linda as raízes, demais, não é verdade, né? É uma Alexandre? Tem todos os riqueza. cantos aqui do país, né, na Canção Brasil Nova. inteiro aqui. Brasil delícia. inteiro. E além Brasil, Além né? Brasil. Tem os irmãos do Paraguai, você sabe, do Chile? Sim, Paraguai, tem nossos irmãos. Tem uma irmã, inclusive, que trabalha no nosso setor, a Mariela, que é do Paraguai também. Então, a Canção Nova é rica, né? E nas nações também, nosso Tem Senhor... um de Moçambique tá também, que acho que De tem suscitando Lavrinhos ou esse chegou Pelúcia. Inácio, né? É, o que Inácio. está lá na formação no nosso No pré-discipulado em pré-discipulado, Lavrinhos, né? né? Lavrinhos. Aliás, deixa aí, né? Quem sente um chamado, quer conhecer mais a vocação Canção Nova, por onde aí que a pessoa Isso entra em mesmo, contato? olha, ótimo, amo essas inspirações, vai ser essa oportunidade. Você que aí sente no seu coração, talvez uma inquietação, né? Um apelo do Senhor a dar um passo para descobrir o que Ele quer da sua vida, né? Entre em contato conosco no @vocacionalcn. Lá nós temos na nossa bio um link que você pode fazer o cadastro para começar a fazer um caminho vocacional, começar a discernir se talvez aqui na Canção Nova é o seu lugar. Então, @vocacionalcn. Por lá você fica por dentro de tudo que é o vocacional e também daquilo que é o carisma Canção Nova na sua essência. E quem sabe você não se identifica e um dia você estará aqui também conosco, né? Verdade. E Dani, eu sei que tem muita gente já chegando aí, Sim, seja pelo Instagram, sim. pelo e-mail. Tá por aqui Vamos o já pessoal. acolher esse povo lindo. Sim, eu quero dar um bom dia especial para a Suelen Comarim, que mandou aqui o seu e-mail, dizendo: bom dia, bancada abençoada, que nos motiva todos os dias a sermos melhores com Deus e em Deus. Ela também colaborou conosco, né? Então enviou aqui o comprovante do Pix. Obrigado. Muito obrigada, minha irmã. Deus lhe abençoe. Também a Larissa, que é de Vargínia e acompanha todos os dias o Sorrindo para a Vida. E diz que é sempre muito bom começar o dia partilhando a palavra, que é um combustível para o dia. Olha só, a Larissa entendeu tudo, né? A palavra de Deus, esse combustível que move a vida dela, né? Então, ela também aqui enviou uma foto, né, dos pais dela no acampamento de carnaval. Eles estiveram presentes aqui, rezando conosco. Então, um bom dia para você, viu, Larissa? Que Deus te abençoe. E tá chegando aqui, né, pedido de oração, tá chegando aqui os comprovantes. Quero motivar você que está fazendo a sua doação, a enviar mesmo o seu comprovante para o nosso e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. Mas também você que já começou aqui o dia conosco, escutando dessa verdade que nós vamos trabalhar, que nós vamos ouvir, que nós vamos rezar. Envie o seu testemunho,
dizendo para a gente o que a verdade já gerou em sua vida. Quais os frutos do seu testemunho com a verdade. Às vezes é até um embate, né? Eu particularmente já vivi experiências muito fortes, né? Eu morei fora do país, 1 ano e meio nos Estados Unidos. Convivi com nossos irmãos muçulmanos, com ateus e por defender a verdade também vivi muitas realidades que ali no momento geram um pouco de desconforto, mas depois a gente segue com o coração em paz e tranquilo, sabendo que nós testemunhamos a nossa fé em Jesus. Então, se você tem um testemunho também com a verdade, que é Jesus, e por defender essa verdade, né, gerou frutos ao seu redor, então envie o seu e-mail para sorrindopravida@cançãonova e também participe interagindo conosco no nosso Instagram, @sorrindopravida_cn. Nós queremos com você nesse dia se alegrar e vivermos esse sabor, né, de testemunhar a verdade que é Jesus. Isso, já vai dando as boas-vindas para a Daniele também, né, que está aqui hoje conosco. E nós, olha, é importantíssimo recordarmos, você já trouxe, hoje é o último dia útil do mês, né? Então, hoje é dia 29, nós precisamos da sua ajuda, meu irmão, minha irmã. Você sabe que mês de julho, o nosso coração explodiu de alegria quando nós chegamos ao 100%. Nossa, que graça! Até aquela sensação volta no nosso coração. E agora, no mês de agosto, a gente precisa muito de você, muito mesmo da sua ajuda. É claro, né, que tem os nossos sócios aí que já escolheram a forma de contribuir, mas hoje também a gente solicita a você. Se você pode, faça o seu Pix, que é a forma mais rápida e prática de ajudar a Canção Nova, pix.doação@cançãonova.com. Olha, família Canção Nova, realmente, né, Alexandre, nós precisamos movimentar hoje para que a Canção Nova consiga chegar à sua meta do 100% do projeto da M-Almas. Para você que está chegando hoje, talvez assistindo pela primeira vez, ou talvez ouvindo a Rádio Canção Nova pela primeira vez, a Canção Nova ela não tem propagandas comerciais. Ela evangeliza 24 horas por dia, ela proclama a verdade, que é Jesus Cristo, assim como São João Batista, né? Sim. Nosso pai fundador, ele foi também um profeta, como São João Batista. Padre Jonas pagou altos preços por permanecer na verdade e por anunciar o reino de Deus. E a Canção Nova, Deus deu essa inspiração ao coração dele, que a Canção Nova nunca deveria ter propagandas comerciais, mas depender totalmente, não é, André, da providência divina. E essa providência só chega até nós através das pessoas que são tocadas por Deus, evangelizadas e sentem no coração o desejo também. Eu quero ajudar, eu quero dar minha resposta. Sim, Patrícia, me empresta esse livro que está aí do escritor padre aqui, por favor. Eu queria mostrar para você aqui, olha, se puderem pegar aqui, este homem de Deus que está aqui na capa, o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que a gente sente tanta saudade dele, né? Muita. Está intercedendo por nós lá no céu. Então, este homem de Deus, este profeta dos nossos tempos, ele teve uma inspiração. O sistema Canção Nova de Comunicação, e o padre, de fato, ele nadou contra a correnteza. Padre Jonas nadou contra a correnteza. E havia um jeito de se resolver todos os problemas financeiros da Canção Nova, vamos dizer assim. Haveria um jeito de resolver. Que se a gente abrisse o sistema para patrocinadores, já imaginou ter aqui uma propaganda de pasta de dente, uma propaganda de uma roupa, propaganda disso, propaganda daquilo, como é bebida alcoólica, como as outras emissoras que tem por aí. Mas o Padre Jonas seguiu a inspiração. Este homem de Deus, nosso pai fundador, ele seguiu uma inspiração, ele disse não. Foi firme, falou, a Canção Nova não vai viver da providência. Isso não significa que nós somos melhores que as outras emissoras, não, nós somos diferentes. Somos consagrados. Inclusive, o Padre Jonas escreveu um documento interno na nossa comunidade dizendo: ser diferente não é um peso. Então, para nós, sermos Canção Nova não é um peso, mas somos diferentes, sim. Você que está chegando agora, sintonizou agora a TV Canção Nova, ou entrou pelo CN Plus, ou pelo YouTube, aí o TV Canção Nova ao vivo, ou está acompanhando pela rádio, né, pela internet, não sei, você chegou agora, seja muito bem-vindo à família Canção Nova. E eu preciso te dizer, a Canção Nova, ela é diferente de qualquer outro canal que você já viu por aí, qualquer outra emissora. O sistema Canção Nova de Comunicação, ele é diferente, porque ele vive da providência de Deus. Isso soa bonito, né? É bonito, mas algo muito prático. Você aí que estou apontando aí, do outro lado aí da câmera, aí, você agora, você é o instrumento da providência de Deus para nós, sabia disso?
Então você pode ajudar. Com pouco, com muito, é de coração. O importante é que seja de coração. Você nos ajude para chegarmos ao 100%. A cada mês é uma luta. Minha gente, a cada mês é um desafio. Eu vejo meus irmãos que ficam aqui na bancada e nos outros programas. Hoje vamos ter especial de campanha. O pessoal acha assim que é fácil ficar pedindo, estendendo as mãos e dizendo, gente, ajuda. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Mas a gente quis viver assim. Padre Jonas quis que vivêssemos assim. Como pessoas que estendem a mão e dizem, preciso de você, nos ajude. Então, família Canção Nova, é a hora de nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos nesse último dia útil, como a Patrícia bem colocou, é o último dia útil do mês. Depois tem sábado, tem domingo, mas sábado e domingo, você sabe, os bancos estão fechados, aí vai ter que ser tudo, né, trabalhando aí pelas redes sociais. Mas hoje, sexta-feira, é o dia que dá para a gente ir no banco, porque o banco está aberto, fazemos nosso depósito, a nossa contribuição. Então, você que está com o seu boleto aí, corre lá, tira ele da gaveta e ajude a Canção Nova, para que essa obra de Deus continue evangelizando. Nós vamos continuar, sim, vivendo da providência de Deus, porque se a gente não vivesse da providência, se a gente vivesse de patrocínios conforme o mundo, a gente seria tudo, menos Canção Nova. Mas graças a Deus nós continuamos sendo Canção Nova, graças a você, continuamos sendo o sistema Canção Nova de comunicação, porque você entendeu o que é a Canção Nova, você entendeu que a Canção Nova é uma bênção. Então, muito obrigado, eu já estou te agradecendo agora, eu estou te agradecendo no fundo do coração, porque eu sei que você vai nos ajudar e vai fazer isso de coração. De coração. Eu rodo esse Brasil aí, não só eu, meus irmãos estão aqui na bancada, rodam o Brasil aí, a gente toca no amor do povo por essa obra de Deus. E a gente sabe que vai muito além de amar a Canção Nova. Eu amo a Canção Nova. Quando a pessoa diz, eu amo a Canção Nova mudou a minha vida. A gente sabe que, quando a pessoa fala isso, na verdade é porque Jesus mudou a vida dela. Ela ama Jesus Cristo e ela entendeu, ela teve um encontro pessoal com Deus a partir de uma experiência aqui na Canção Nova, seja pela TV, por uma música, por uma mensagem na rádio, por um livro, por um produto de evangelização. A pessoa teve um encontro pessoal com Deus. E esse é o nosso carisma. A Canção Nova é um carisma. Carisma Canção Nova. E no carisma Canção Nova é dito que nós temos que favorecer, promover, fazer acontecer esse encontro pessoal das pessoas com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Sorrindo para a Vida não é para você ter um encontro pessoal com o Alexandre, com a Patrícia, com o André, com o Sapo, não, nada disso. O encontro pessoal é com Jesus. Então, muito obrigado, porque você vai estar ajudando a Canção Nova nesse último dia útil da campanha, porque você sabe da importância de tantas pessoas terem um encontro pessoal com Deus, né? Verdade. E esse carisma, gente, porque tem pessoas que não sabem, acham que a TV Canção Nova é apenas uma TV, mas que não tem missionários por trás. Aqui tem os colaboradores, a gente mostrou aí um deles para você, mas temos também os missionários, né? Então aqui essa bancada é formada por missionários, né? Nós somos consagrados. É importante você saber, ninguém recebe um valor por estar aqui, não, tá? De quem está aqui nas apresentações dos programas. Não tem cachê de rádio e TV quem apresenta, não tem. Nós somos missionários, nós tomamos uma decisão no vocacional, lá no início, né, de dar a nossa vida para Deus. Então, tudo aqui é a nossa vida ofertada para você, família Canção Nova. E é importante você saber disso, que por trás da Canção Nova, da TV, da rádio, dos meios de comunicação, existem os colaboradores que nos ajudam muito. Sem eles não seria possível fazer esse trabalho, como a Alexandre já falou, mas também os missionários. E nós, missionários, é que estamos aqui, pedindo para você, ajude a Canção Nova hoje, se possível, faça o seu Pix, pix.doação@cançãonova.com. Agora a Dani vai trazer um testemunho também para a gente, que é tão bom, né, a gente ouvir os testemunhos. Ver os feitos de Deus, né, na vida do povo que tem fé e que continua buscando a Deus. Então, esse testemunho é da Juliana Carvalho, ela é de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ela conta que tem 37 anos, né, 7 anos de casado e está há 10 anos, né, juntos, né? E ela começa contando da experiência do namoro dela, que surgiu, inclusive, do primeiro dia de namoro foi dentro do PHN aqui na Canção Nova. Olha que bonito, né? Mas ela, em 2018, ela casou e aí ela conta que no começo do matrimônio eles tiveram muitas dificuldades, né? Ali na adaptação, eles dois, ela sempre caminhando na fé, caminhando em Deus, mas ele não era muito de frequentar a igreja, de participar das coisas da igreja, né? Então,
Um belo dia, ela estava se arrumando para ir para a missa e o marido dela despertou, né? Para onde você vai? Ah, vou para a missa. Então, eu vou junto com você. Então, essa é a importância, né? De mesmo quando o meu cônjuge não me acompanha, de eu me manter firme, indo buscando a Deus e intercedendo também por Ele. E aí ela vem contar também que no ano de 2021, ela perdeu um filho, né? Na Covid, por conta de teve um aborto. Em 2022, depois desse processo difícil, o marido dela começou a caminhar na igreja, se tornou ministro extraordinário da comunhão e eles começaram a participar de um encontro para casais, que era o sonho do coração dela participar desse encontro de casais. Em 2023, eles entraram na fila da adoção e aqui vai ficando muito delicado e sensível essa partilha dela também. Então, eles entraram na fila da adoção, onde se encontram até hoje. E aí, em fevereiro deste ano, de 2025, ela viveu uma batalha, né? Teve câncer, teve câncer no útero. E aí ela começou a viver esse tempo de exigência. E ela pensou, inclusive, que o casamento dela acabaria naquele momento. E aí ela fez, né, uma promessa ao Senhor e começou também a procurar médicos, né? Veio, inclusive, ser cuidada para aqui em Cachoeira Paulista por um enfermeiro que mora perto da Canção Nova e ela foi sentindo ali Deus presente, né? Guardando ela. E aí ela fez uma cirurgia que durou 6 horas aí, 6 horas e 15 minutos e no dia 15 ela veio para a Canção Nova pedir lá no túmulo do Padre Jonas Abib, né? Agradecer, né? Pedir essa cura, mas também agradecer pelo que ela viveu. Então, em Corpus Christi, né, ela esteve aqui também, né, para bendizer ao Senhor. E ela conta também testemunho que faz 6 meses de um milagre de uma nova vida. Olha que bonito, né? Se entregou ali naquilo que era realidades médicas necessárias, mas se manteve firme em oração. Então, ela encerra aqui dizendo que tem a certeza que com Deus e com a oração somos muito mais. Então, que bonito, né? Que bonito essa história que começou aqui na Canção Nova, no namoro, mas que também vem aqui, né, depois das dificuldades, das exigências, desse enfrentamento de uma doença, mas que conseguiu, né? Conseguiu vencer em Deus, mas também ali na cura, fisicamente. E aí veio louvar e bendizer o Senhor no encontro de Corpus Christi. Gente, realmente, olha, e é importante, com esse testemunho ficou assim bem claro para nós. Nós não estamos isentos, por sermos cristãos, de sofrimentos. Claro que não. E o cristão sabe que precisa carregar sua cruz. E terão refrigérios, né? Deus nos dá refrigérios. Mas também vem a doença, né? Vem os sofrimentos, vem os altos e baixos do casamento. A Alexandre sabe muito bem disso, né? Nós que somos casados. Mas se nós permanecemos em Deus, somos mais do que vitoriosos. Perseverar na oração. Isso também é muito, muito importante, viu, família Canção Nova? E eu quero, junto com você também nessa manhã, na verdade era para trazer a frase do dia agora, né? E eu quero trazer para você aqui a frase de Santo Antônio, de Santana Galvão, aqui pertinho da gente, esse santo que é de Guaratinguetá, né? Que nossa fé seja sempre maior do que nossos desafios. Olha que lindo, é o que a gente acabou de falar, né? Que nossa fé seja sempre maior do que nossos desafios. Então, você está passando por desafio hoje? Talvez seja na área da saúde, talvez seja no seu casamento que está passando por tribulação, talvez seja com seu filho, com a sua filha que está em escolhas erradas, né? E como o coração de um pai e de uma mãe sofre. Eu não sei qual é o seu desafio, mas Deus já te deu o recado hoje através de Santo Antônio de Santana Galvão, né? O Frei Galvão. A sua fé precisa ser maior do que tudo isso. Vamos renovar nossa fé agora através dessa canção. Que Deus venha mesmo nos fortalecendo na fé. De fato, devemos trazer no nosso coração um desejo muito grande de sermos aquilo que Deus quer para nós. Por isso, o Sorrindo para a Vida está aqui para te ajudar a trilhar este caminho. Primeiro, tenha fé. Permita que ela seja maior do que todos os desafios, né? Como a Patrícia trazia aí, falando de Frei Galvão. Segundo, se abra à ação do Espírito Santo agora, que quer agir na tua vida e vai agir poderosamente através desta palavra. Creia nisso. Dizemos pedindo que o Espírito Santo seja por nós nesse momento.
eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito Santo, clama meu irmão, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Uma vez mais, vem Espírito, vai. Vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, a fim de terem motivo para acusá-lo. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhes: eu vos pergunto, em dia de sábado o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Passando a olhar sobre todos eles, Jesus disse ao homem: estende a mão. O homem assim o fez, e a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si sobre o que fariam contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gostaria de começar essa reflexão lendo para você o que fala o Catecismo da Igreja Católica, porque tem a ver com o que nós vamos refletir aqui hoje. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 52, ou seja, logo no comecinho do Catecismo, quando vai falar a respeito da revelação de Deus, Deus que vem ao encontro do homem, vai falar assim, lá no número 52, já no final do número 52 do Catecismo, diz: ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. E aí vai falar sobre o projeto divino da revelação, e vai falar que dentro desse projeto existe uma pedagogia divina. E aí vai dizer assim, que este projeto, aí já no número 53 do Catecismo, este projeto comporta uma pedagogia divina particular. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que ele faz de si mesmo e que vai culminar, ou seja, o ponto mais alto, né, o ponto mais alto, vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. E aqui vai citar um ensinamento de Santo Irineu de Leão, que vai dizer assim, a respeito, né, dessa pedagogia divina, ele vai falar assim, que o Verbo de Deus
habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a apreender a Deus, ou seja, tomar posse de Deus, e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Veja, então, dentro desse projeto divino da revelação, Deus se revelando ao homem, o ponto mais alto, o cume, está no Verbo encarnado, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa e na missão de Jesus Cristo. O Catecismo está explicando aqui. E então, em Jesus, o Verbo de Deus encarnado, Deus então habitou no homem. Deus habitou no homem, fez-se filho do homem, vai dizer Santo Irineu, para acostumar o homem a tomar posse, a aprender, possuir a Deus, a guardar Deus dentro de si, e ao mesmo tempo acostumar Deus a habitar no homem. Veja que bonito isso que ensina Santo Irineu. É o que nós vemos aqui nessa passagem. O Senhor se revela. Ele se revela naquela sinagoga, para que as pessoas que estão ali presentes possam apreender Deus, possuir Deus, guardar Deus em seu coração. O que Jesus está fazendo neste sábado na sinagoga? Lucas vai dizer logo no capítulo 6, no versículo 6, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. É a revelação. Na pessoa e na missão de Jesus, Deus se revela. Ele está ali ensinando. Ele está ali, no ponto de destaque da sinagoga, vamos dizer assim, todos com os olhos fixos nele, ele está ensinando, revelando o amor do Pai, falando da salvação, ensinando a respeito do amor do Pai, da misericórdia do Pai, revelando ao homem que o Pai está perto do homem, próximo ao homem. Ele está falando, revelando tantas coisas bonitas. Mas o que acontece, meus irmãos? Acontece que ali, o grupo dos escribas e fariseus, eles estavam ali apreendendo Deus, eles estavam ali, eles estavam ali tomando posse de Deus. Não, o que eles estavam fazendo? Eles estavam observando Jesus. Observando Jesus, com os olhos fixos em Jesus. E veja, meu irmão e minha irmã, eles estão observando Jesus, atentamente com os olhos em Jesus. Mas para quê? Para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, a fim de terem um motivo para acusá-lo. Eles estão ali observando Jesus. Vamos ver o que ele vai fazer. E Jesus está na sinagoga se revelando, falando do amor do Pai. Mas aquele grupo de pessoas não está interessado tanto nas palavras de Jesus. Não interessa tanto o que ele está falando. Interessa ver se ele vai fazer ou não o que a gente está achando que ele vai fazer. E aí, Jesus faz. Jesus realiza um milagre. E aqui, o que diz a palavra de Deus? No versículo 11, já no final, eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si sobre o que fariam contra Jesus. Essa leitura termina assim, dessa forma meia trágica, triste, dolorosa. Pessoas com raiva de Jesus, discutindo o que vão fazer contra ele. Tudo por quê? Porque Jesus não fez o que eles queriam que ele fizesse. Jesus não pode curar em dia de sábado. Porque não pode. A lei fala que não é para curar, não é isso, não é para fazer aquilo, não é para trabalhar, não é para fazer nada. Então não pode curar. E aí o que Jesus faz? Jesus faz o que eles não queriam que ele fizesse. Isso não lembra muito de nós? Não lembra muito a gente? Quando a gente pede para Deus fazer uma coisa e Deus faz aquilo que a gente não quer que ele faça. Quando Deus faz algo diferente do que aquilo que a gente espera que ele faça. Mas por que, meu Deus? Eu pedi tanto, eu rezei tanto, eu clamei tanto, fiz tanta novena, fiz jejum, fiz tantas coisas, e o Senhor não fez o que eu queria que o Senhor fizesse. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele faz aquilo que Ele bem entende. E nós, como filhos e filhas de Deus, pela fé precisamos entender que aquilo que Deus faz em nossas vidas, que muitas e muitas vezes nós não entendemos, e muitas vezes nós até não concordamos, e discutimos, e brigamos, e nos revoltamos, e dizemos, por que o Senhor fez isso? Por que, meu Deus? Pela fé a gente precisa entender
que Deus sabe o que é melhor para nós. Hoje a gente não consegue, talvez, enxergar o sentido disso. Mas lá na frente, a partir dos acontecimentos, nada como um dia após o outro, né? A gente costuma dizer, né? Nada como um dia após o outro. Depois, lá na frente, você vai entender que Deus, como um bom tecelão, Ele foi ali tecendo. Foi ali meio que costurando. Foi botando aqueles fios, colocando, emaranhando, prendendo, amarrando os fios uns nos outros. E ali daqui a pouco a gente não vê, mas a colcha de retalhos está pronta. A gente ficou olhando só para um retalho, só um pedacinho do retalho, e ficamos revoltados, murmurando, brigando com Deus. Não vou mais para a igreja, não vou mais rezar, não vou mais para a igreja, como se Deus fosse mais Deus se você ou eu formos para a igreja. Como nós somos tolos, né? A gente acha que Deus vai ser mais Deus se eu for na missa ao domingo. Não, se eu for na missa ao domingo, Deus vai ser mais... Não, Deus não vai deixar de ser Deus porque eu e você deixamos de ir à missa ao domingo. Mas nós vamos nos prejudicar e vamos deixar de ser menos filhos de Deus, no sentido de fidelidade, não de amor, porque Deus continua nos amando, mas nós vamos ser aqueles filhos ingratos, rebeldes, se a gente deixar de fazer o que a gente precisa fazer. Porque ir à missa não faz Deus ser mais Deus, mas faz eu ser cada vez mais filho de Deus. Eu vou, cada vez mais que eu vou à missa, eu vou sendo divinizado. Percebe? O grande beneficiado sou eu. Quando eu rezo, quando eu vou na missa, quando eu busco os sacramentos, quando eu busco uma vida de interioridade, de intimidade com Deus, quem sai ganhando? Eu. Você que sai ganhando. Mas Deus não vai deixar de ser Deus por causa disso. Deus não vai deixar de ser Deus porque eu deixei de rezar o terço. Mas eu vou abrir brechas e vou baixar minha guarda para a ação do demônio se eu deixar de rezar o terço. O grande prejudicado na história toda sou eu. Às vezes a gente faz meio que chantagem emocional com Deus, dizendo, eu vou deixar, viu? Não vou mais para a igreja. Achando que isso é uma ameaça para Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onividente, Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares. Ele está sempre presente, Ele sabe todas as coisas, Ele vê tudo. Deus é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. É o que a gente professa no credo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente acha que se eu deixei de rezar, Deus vai deixar de ser Todo-Poderoso. Não, Ele não vai deixar de ser Todo-Poderoso. Agora a gente vai deixar de experimentar esse poder de Deus se eu me distanciar dEle. Se eu buscar uma vida de pecado, eu deixo de experimentar o poder de Deus, a transformação de Deus na minha vida. Está entendendo? Então, o grande prejudicado sou eu e você quando a gente se distancia de Deus. Só que aí o que acontece? A gente vai ficando revoltado, porque Deus não fez aquilo que eu queria que Ele fizesse. Eu esperava que Deus fizesse isso, e Ele não fez. Os fariseus aqui, os escribas, se revoltaram com Jesus, porque eles esperavam que Jesus ficasse ali na dele. E Jesus realizou essa cura. Interessante o que Jesus faz, porque Jesus está na sinagoga, está ali todo mundo olhando para Ele, e o que Ele faz? Ele chama aquele homem da mão seca, e Ele pega e fala, amigo, vem aqui, vem para o meio. Aquele homem, ele agora está ocupando um lugar, fisicamente falando, ali ele está no lugar onde estava Jesus. Os olhos que estavam fixos em Jesus na sinagoga, agora estão fixos no homem da mão seca. Porque Jesus falou, vem aqui para o meio. E o homem entrou ali, chegou ali, foi para ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouco ele está lá com a mãozinha dele seca, e ele está ali num lugar. Jesus coloca ele em evidência. Os holofotes estão agora sobre este homem. E Jesus vai dizer, em dia de sábado o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? E aqui vai dizer que, versículo 10, passando a olhar sobre todos eles, Jesus disse ao homem, estende a mão. Jesus passa o olhar. Marcos, quando vai citar esta mesma passagem, porque essa passagem da cura do homem da mão seca, ela está presente lá em Mateus capítulo 12 e no capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos. E no capítulo 3 do Evangelho segundo São Marcos, lá vai dizer, Marcos vai trazer um detalhe, vai dizer que Jesus teve um olhar irado e entristecido, ao mesmo tempo irado e triste pela dureza dos corações. Jesus olhou com tristeza. Lucas não traz esse detalhe, ele fala que Jesus passou a olhar.
Mas Marcos vai acrescentar esse detalhe, que foi um olhar triste. Jesus olhou para aqueles homens com tristeza. Por quê? Porque eles não estavam vendo em nenhum momento o homem da mão seca. Eles não estavam vendo o sofrimento do irmão. Eles estavam preocupados era com o legalismo, com a lei, pela regra, e tirou os olhos de uma pessoa que estava sofrendo ali. Só que Jesus não. Jesus olha para o sofrimento do homem. Jesus está olhando para o seu sofrimento agora. Isso tem um nome, chama-se empatia. A palavra empatia, para quem não sabe, a palavra empatia, ela vem de duas expressões. Ela vem da palavra né, que significa dentro, e patos, que significa sentimento, né, emoção, paixão. Né? A palavra paixão é derivada dessa expressão, termo grego patos, né? P-A-T-H-O-S, patos, né? Não é o pato da lagoa não, é diferente, é o patos, né? Então, esse patos, em patos, ou seja, dentro do sentimento. Então, ter empatia por alguém é você se colocar dentro do sentimento dessa pessoa. A minha irmã que está aqui do meu lado, a Patrícia, está sofrendo, e eu não tenho uma antipatia que eu me distancio, pelo contrário, eu tenho uma empatia, eu me coloco dentro do sofrimento dela. Lógico, o que ela está sofrendo, ela está sentindo, mas eu de alguma forma, eu tento me aproximar desse sofrimento dela, eu tento entrar, estou citando como exemplo aqui, ter empatia é isso, é você entrar dentro do sofrimento do outro, dentro do sentimento do outro. Jesus faz isso. Ele sabe que aquele homem da mão seca está sofrendo com aquela doença. Jesus entra dentro do sentimento daquele homem. Tem empatia, o que os escribas e os fariseus não tiveram. E por que eles não tiveram? Porque eles foram para observar. A palavra deixa claro, os escribas e os fariseus observavam Jesus. Eles observavam, eles não acolheram a palavra. E quantas vezes eu e você na vida vivemos como observadores, observamos tudo o que acontece ao nosso redor, mas não ficamos com aquilo que é o essencial, vai nos faltando empatia com o sofrimento do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do vizinho, da pessoa lá do nosso grupo de oração, da nossa paróquia, vai faltando empatia entre nós, porque vivemos esse mundo apenas como observadores. Observamos as tragédias do mundo, as dores do mundo, os sofrimentos do mundo, e desculpa até a expressão, as desgraças que acontecem no mundo, somos observadores, neutros, não nos envolvemos em nada. Mas o cristão não é para ser um observador apenas, o cristão tem que ter empatia, tem que ir até aquele que sofre, tem que ir até aquele que está hoje pedindo socorro, e ter um novo olhar, um olhar de misericórdia. Neste sorrindo para a vida, Deus quer dar um novo olhar a mim e a você. E este olhar passa por uma visão espiritual. Presta atenção no que Padre Jonas vai dizer para nós. Ele escreveu um livro, dentre tantos livros, né? Volto novamente a pegar o livro O Padre, vale a pena se adquirir esse livro, no loja.cançãonova.com. É a história do nosso pai fundador, para quem não conheceu a história dele. Um livro cheio de riqueza, cheio de detalhes da vida do nosso pai fundador. Então, este homem de Deus, este profeta, ele escreveu um livro, dentre tantos que ele escreveu um livro chamado A Sabedoria Está no Ar. Não sei se vai poder passar aí, se a produção vai conseguir colocar na tela. Aí, está aí na tela, aí, olha aí. Você pode adquirir hoje, último dia de campanha, você pode adquirir o livro. Olha, está baratinho, R$ 15,92, está quase de graça, né? Sabedoria Está no Ar. Neste livro, A Sabedoria Está no Ar, na página 31 e na página 32 deste livro, o Padre Jonas, ele fala o seguinte, presta atenção nas palavras do Padre Jonas, ele diz assim: a grande perda que o pecado original nos acarretou foi justamente tirar-nos a visão espiritual. Perdemos a visão espiritual por causa do pecado. Não temos visão espiritual. Somos como cegos, vamos apalpando as coisas pelo caminho. Por essa razão precisamos da sabedoria, da luz e da condução do Senhor. Que Deus nos encaminhe em cada momento da nossa vida. Sua sabedoria está ao nosso alcance, tanto quanto o seu poder. Começamos a experimentar o poder de Deus e Ele quer que experimentemos também a sua sabedoria. Devemos buscá-la, colhê-la e a utilizarmos em nossa vida. Agora o Padre Jonas vai ensinar aquele pulo do gato. Ele vai dar a dica para nós de como adquirir essa sabedoria. Veja só, a condição para alcançá-la é 2 pontos. E agora é Jesus falando a mim e a você, dizendo:
Pergunte-me tudo, sobre todas as coisas. Não somente sobre as coisas espirituais, mas também sobre as coisas humanas, as coisas naturais. Pergunte-me sobre a sua casa, pergunte-me sobre sua vida, pergunte-me sobre seu trabalho. Se você compra ou não compra uma determinada coisa, se fecha ou não fecha um negócio, se assume ou não assume um compromisso, se aceita ou não fazer aquela palestra, se vai dar ou não vai dar aquele passeio, se faz ou não faz aquela contribuição. Pergunte-me tudo sobre todas as coisas, sua vida financeira, seus estudos, seu trabalho, vida afetiva, educação dos filhos, mas também sobre a vida espiritual. Se você vai àquele encontro, se vai participar daquele grupo de oração, se aceita certo compromisso, o que você fará no fim de semana, se vai dar aquela ajuda na igreja, se vai assumir aquele compromisso naquele movimento, naquela parte, naquela pastoral da igreja. Deus quer nos ensinar todas as coisas, vai dizer Padre Jonas. Quando perguntamos, o Senhor começa a nos responder e começamos a colher as respostas dele. Não pensem que essa resposta de Deus será como às vezes pensamos, que vamos escutar uma resposta do Senhor, sim ou não, faça ou não faça, é isso ou é aquilo, né? Tem grosseia a voz, né? Aquela voz que vem trovejante do céu, né? Porque há muitas pessoas que falam assim, mas eu não ouvi Deus, não consegui escutá-lo, eu nunca escuto o Senhor. A pessoa tem a impressão de que Deus deveria falar ao seu ouvido, mas não é assim. Veja o que o Padre Jonas está dizendo, não é assim. Outros pensam que a resposta do Senhor é forte, é evidente, está tremendo o céu. Porém, e Padre Jonas conclui dizendo isso, as coisas de Deus são muito sutis, muito discretas. Muito sutis, muito discretas. Aqueles escribas e fariseus desse evangelho que foram para observar Jesus, para pegá-lo em alguma armadilha, eles não foram para ouvir o Senhor, foram para apenas observar e vamos tentar dar uma rasteira nele, pegar alguma coisa, vamos pegar alguma falha. E Deus age de forma sutil. Ele pega um homem com a mão seca, coloca ali e fala, vocês não estão vendo o sofrimento do irmão? Deus vai nos falando pelos acontecimentos. Deus está falando com você por esse sorrindo para a vida. Deus está falando com você, vai falar hoje através do seu vizinho, da comadre. Deus vai falar com você talvez na hora do café, no lanche da tarde, no intervalo do almoço. Deus vai falar com você na hora que você estiver dirigindo. Deus vai falar com você, e o Padre Jonas ensina isso, através dos acontecimentos, muitas vezes sutis. Deus gosta de falar a partir dos detalhes. Ontem eu estava para tomar uma decisão, eu até conversei com a minha esposa, e eu falei, é isso que eu vou tomar essa decisão. Eu vou tomar essa decisão sim, já está decidido no meu coração. Fui para a capela, final da tarde, abri minha Bíblia, fazer o meu estudo da palavra, e aí o Senhor me dá a palavra, e Deus falou comigo, e Deus foi falando comigo na palavra, aquela palavra foi penetrando no meu coração. E não era só fazer o estudo, ali Deus estava falando comigo, eu fui entendendo que naquela passagem bíblica, Deus estava falando para mim, peraí meu amigo, calma, vai devagar, você não precisa tomar essa decisão desse jeito, não é isso que eu quero, não é isso. Interessante porque Deus não foi falando sobre a decisão em si, o que eu tinha ou não tinha que deixar de fazer. Deus na palavra foi mostrando quem eu sou. E que a decisão que eu estava pronto a tomar tinha a ver com a minha identidade. Que eu ia tomar uma decisão que não dizia de quem eu sou. Como homem de Deus, como servo de Deus, como consagrado a Deus, como missionário. Veja, algo a ver com a minha identidade, aquilo que eu sou diante de Deus. Deus foi mais a fundo, e eu fui entendendo isso. Eu pedi perdão ao nosso Senhor e falei, de fato, como um bom sanguíneo, eu estava me precipitando, colocando a carroça na frente dos bois, Senhor. Agora o Senhor pediu para eu pisar no freio. Vai, calma, filho, calma. Deus nos fala. Uma folha de Bíblia, Deus falou comigo. Ali, uma página, um versículo. Deus vai falar pela palavra, mas Deus vai falar por uma música. Deus vai falar por uma pregação no acampamento. Deus vai falar, Ele continua se revelando, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Ele continua se revelando. E esta visão espiritual, esta maneira de enxergar as coisas, passe, e Padre Jonas nos ensina isso, por esse perguntar tudo a Deus.
adquirir essa sabedoria, aprender a Deus. Então hoje, meu irmão, você quer ter uma nova forma de enxergar as coisas, quer ter uma visão espiritual dos acontecimentos, quer ter uma nova maneira de enxergar tudo o que acontece ao seu redor, pergunte tudo a Jesus. Pergunte tudo. E Padre Jonas dizia, tudo significa tudo, então pergunte. Pela oração, pela adoração, pergunte tudo, Ele vai te responder. E a partir desse diálogo com o Senhor, dessa escuta de Deus, Ele vai te dar a graça de poder, ao ouvi-lo, a receber as orientações dEle, o Deus que fala pelos detalhes. A partir disso, meu irmão e minha irmã, você vai começar a ter uma nova visão. Até dentro de casa, dos acontecimentos. Uma nova visão do marido, da esposa, dos filhos, dos problemas dentro da sua casa, daquilo que você hoje não sabe lidar. Ah, eu estou ficando doido, eu estou ficando louco, eu não sei mais como lidar com essa situação. Calma. Pergunte para Deus, Senhor, como devo lidar com a rebeldia do meu filho? Como devo lidar com a indiferença do meu marido que não quer ir para a igreja? Como eu devo lidar, Senhor, com a minha esposa que só me cobra quando eu chego em casa do trabalho cansado? Como que eu devo fazer, Jesus? É na base do ferro e fogo? É só na pancada? É só na gritaria? É só na cobrança? Não. Não é assim. Então me ajuda, Senhor, me dê sabedoria. Me dê uma nova forma de falar, uma nova postura, um novo jeito. Eu preciso silenciar isso que o Senhor quer? Então põe um zíper na minha boca e que eu fique, que eu silencie, que eu pare de querer apagar fogo com gasolina. A pessoa fala, eu já vim com o abecedário inteiro, B, C, D, E, F, G, H, e boca ler tudo. A pessoa falou, não, escreveu, não leu, o pau comeu, comigo é assim. Eu não levo o desaforo para casa, e você quebra o pau dentro de casa e vai apagando fogo com gasolina, e não é assim que se resolvem as coisas. E talvez o Senhor esteja gritando para você, gritando, olha o paradoxo, Deus está gritando para você, calar a boca, fazer silêncio. Ele está falando, Deus está gritando com você, dizendo, para de resmungar, para de reclamar, para de brigar. Isso não está resolvendo nada. O silêncio de Maria, né? Ele vai te ensinar na oração. Não é o Alexandre que vai te convencer, é o Espírito Santo. Percebe? Mas precisamos ser homens e mulheres da escuta de Deus. Precisamos treinar isso. E o treinamento começa por perguntar tudo a Ele. E a partir desse treinamento, desse adquirir sabedoria, nós vamos tendo uma nova visão. Não seremos mais observadores. E aí a gente vai começar a enxergar nossos irmãos com um olhar diferente. Talvez hoje o homem da mão seca ou a mulher da mão seca esteja dormindo na sua cama, que é a sua esposa ou o seu marido. Você dorme, deita e acorda todo dia ao lado dessa pessoa que está com a mão seca, que está sofrendo. E você não entendeu que seu esposo está sofrendo, sua esposa está sofrendo, que seu filho está sofrendo. Talvez hoje o homem da mão seca seja o seu filho que está pedindo a bênção para você na hora de dormir, que quer conversar com você, seu filho adolescente, você só fica lá vendo jogo de futebol na TV, fica só lá na internet. Esses dias eu estava com a minha esposa, a gente lanchando, estava vendo ali uma criança correndo, a criança, papai, 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 e papai assim, o tempo todo no celular. Só parecia um boi mugindo. Eu ficava assim, E a criança correndo, fazendo de tudo para chamar a atenção. Gente, minha vontade na hora foi de ir até aquele homem falar, sua anta, como dizia o Padre Léo, né? Sua anta, presta atenção, essa menininha, ela vai crescer. E na hora que ela crescer, você vai dizer, filhinho, fica aqui comigo. E ela vai dizer, não, agora eu vou lá, vai sair. Não quero mais não. Você não aproveitou, aproveite. Aproveite. Hoje eu olho para minha filha Beatriz. Ontem eu fiz um carinho nela, fiquei brincando com ela e tudo mais. Tem 21 anos, está namorando, daqui a pouco noiva, casa, vai embora de casa, ela fica me provocando. A Beatriz me provoca, ela chega assim, pai, quando eu casar? Eu falo, eu vou chorar de eu alagar a Cachoeira Paulista. Né? Se Deus me der vida e saúde para poder entrar com você vestida de noiva, nossa, eu vou chorar muito. Né? Vou chorar, porque é a minha pequena, é a minha filha. Mas eu posso dizer que eu aproveitei ela desde pequenininha. Curti minha filha, e ela curtiu o pai também. Sabe? A gente não pode perder tempo, o tempo é algo precioso demais. Larga desculpa falar rasgado, esse maldito celular. Pega esse celular e põe de canto, abençoada. E dá atenção para o teu filho, para a tua filha. Ele é o homem da mão seca que hoje está querendo atenção. Olha para mim, eu estou sofrendo. Não é o teu celular, não é ali o Instagram, as redes sociais, aquela pessoa que está fazendo gracinha ali no vídeo.
E você deixa teus filhos, deixa aqueles da tua casa de lado, porque você fica aí olhando só para o celular o tempo todo. E Jesus hoje está dizendo a mim e a você, presta atenção. Hoje eu e você somos os escribas e os fariseus que Jesus está falando. Presta atenção, para de ficar observando as coisas na internet. E olha que tem muita gente sofrendo ao teu redor. Tenha empatia. O que é mais fácil, fazer o bem ou o mal? Tirar uma vida, salvar uma vida ou deixar morrer? E a gente acaba deixando os nossos morrer. A gente acaba deixando as pessoas que nós mais amamos morrendo no pecado, morrendo numa indiferença, porque meu celular é mais importante. Até quando? Até quando, meu irmão e minha irmã? Para terminar, quero contar essa historinha para você, porque aí isso vai dizer de como é que a gente enxerga as coisas, né? Que Deus hoje deu um novo olhar a mim e a você. Que Deus hoje deu um novo olhar a mim e a você, meu irmão. Nós precisamos desse novo olhar. Padre João nos ensinou, precisamos dessa visão espiritual. Haviam 2 doentes ali no hospital, 2 enfermos, estavam ali internados num quarto do hospital. Um tinha um problema muito sério dos pulmões, problema respiratório. E ele, o seu leito ali no quarto do hospital, ficou pertinho da janela. O outro tinha um problema lá que ele precisava ele precisava se levantar ali da cama, né? Mas ele não conseguia, ele tinha um problema ali que ele precisava se levantar, mas era um problema ali nos ossos, na coluna, ele ficou deitado o tempo todo, muita dificuldade de se locomover. Eram os 2 que estavam no quarto. Ali, muito tempo no hospital, foram conversando, fazendo amizade. E o que estava perto da janela dizia para o que não podia se levantar da cama, do leito, porque tinha problema, ele tinha que ficar deitado o tempo todo. Contava para ele, rapaz, hoje está um dia lindo aqui fora, olha... Estou vendo ali o pai correndo com as crianças. Ih, a moça ali soltou o cachorro agora. Está correndo, olha que engraçado, está pegando o cachorro e o cara deitado ria. Olha ali o pai empinando a pipa com o filho na praça. Nossa, hoje o dia está bonito. Os pássaros estão aqui voando. E o outro não via nada, porque o outro ficava ali longe da janela. Então o outro, por caridade, por amor, ia narrando ao que estava longe da janela o que se passava lá fora. Para ir dando esperança ao outro. E o outro ouvindo. Só que, infelizmente, aquele homem fez a escolha errada. Ao invés dele ter um coração agradecido porque o outro trazia tantas coisas engraçadas, boas, no dia a dia para ele, ele foi ficando com inveja do outro. Você acredita nisso? Ele ficou com inveja porque o outro estava perto da janela. O ser humano tem umas doideiras, né, na cabeça. Ficou com inveja. Eu quero esse lugar na janela, Patrícia. Eu quero esse lugar na janela. E aí ele tramou. Na verdade, um encardido, né? Foi tramando no coração dele um plano. Esse homem tinha problema respiratório, que estava perto da janela. Numa noite, ele foi tentando respirar, não conseguia respirar. Ele tentou desesperadamente achar a campainha para chamar a enfermeira e nada. E o que estava do lado, ali, longe da janela, ficou só observando. E ele pediu socorro para o cara tocar a campainha, chamar a enfermeira, e ele ficou só observando. Foi observando o outro morrendo. E o cara perdeu o oxigênio, perdeu a respiração. E como dizia o saudoso Padre Léo, ele morreu. Ele ficou quieto, não falou nada, o que estava lá. O que estava perto da janela morreu. Chegou a equipe de enfermagem, chegou lá, viu que estava morto, falou, meu Deus, foram lá cobrir o corpo. Passou um tempo, ele quieto, que estava longe da janela perto. Só ouvi, quieto, na dele. Podia ter salvado a vida do outro, bastava só tocar a campainha para chamar a enfermeira. E o bendito, para não falar outra coisa, não tocou a campainha. E aí... passou um tempo, ele na dele, quietinho, dando uma desperta. Chegou a enfermeira, preparou ali o quarto, o leito, ali a cama, para vir um outro paciente. Ele falou, enfermeira, por favor, será que eu poderia ocupar o lugar perto da janela? Ela, claro, vou trocar aqui o seu leito e trazer perto da janela. E, finalmente, consegui o que eu queria, o meu lugar perto da janela. Vou ver agora. E ele foi. Chegou ali perto da janela, ele foi com esforço, aquele esforço enorme, foi tentando se levantar para chegar perto da janela para ver. Quando ele chega perto da janela, ele olha ali e, para surpresa dele, só havia uma parede. Não tinha praça nenhuma, não tinha paisagem nenhuma, era uma parede de tijolos. Como é que eu e você temos enxergado o mundo, as pessoas, os acontecimentos ao nosso redor? Somos chamados a levar esperança a tantas pessoas, porque enxergamos as coisas de um jeito diferente. Enxergar as coisas de um jeito diferente é enxergar segundo o olhar de Deus.
Às vezes a gente quer enxergar, eu quero o melhor lugar para poder enxergar, mas a nossa visão continua, a gente continua cego, a visão não é espiritual e a gente enxerga tudo errado. Somente a parede de tijolos, está entendendo? A visão começa aqui dentro, no coração, como eu enxergo tudo ao meu redor. Senhor, dai-nos a graça de enxergarmos segundo o teu olhar. É a graça que eu peço hoje para mim, para todos os meus irmãos. Dai-nos a graça de um olhar diferente. Precisamos dessa visão espiritual. Verdade. Amém. Amém. E Senhor, dai-nos de fato esta capacidade de enxergarmos as coisas com um olhar diferente. Envia o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, Senhor, para que nós possamos, movidos por Ele, enxergarmos tudo com um olhar de esperança, Senhor. Enxergarmos tudo olhando não somente o ser humano que está ali, incapaz, mas olharmos sabendo que naquele ser humano, que naquela situação, o Senhor pode agir. É isso que nós te pedimos, Senhor, por graça do Teu Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você que ora em línguas está nos acompanhando agora, solta a sua voz. Permita que o Espírito Santo vá orando em você e já trabalhando o seu coração sobre este olhar que você traz dentro de si, limitado, para que agora ele seja amplificado, se assim posso dizer, pela capacidade espiritual que o Espírito Santo vai te dando neste momento. E é isso, Senhor, que nós te pedimos. Queremos ser aquilo que o Senhor quer para nós, mas para isso precisamos ter esta capacidade amplificada, ampliada de olhar as coisas, ter o nosso horizonte ampliado, Senhor. É isso que nós te pedimos, Jesus. Cantemos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Diga, eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Clama, suplica o Espírito sobre a sua vida. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vai dizendo isso agora. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Retira toda a cegueira espiritual que eu tenho vivido, na qual eu me encontrei durante tanto tempo. Peço ao Espírito Santo agora que retire as vendas dos seus olhos, meu querido, minha querida. Peço ao Espírito Santo que Ele dê uma visão espiritual das coisas. Quantas vezes o inimigo utiliza das pessoas ao nosso redor para tirar a nossa paz. Mas a partir de hoje, Deus vai lhe dar essa visão nova, meu irmão, minha irmã. Não esse olhar de condenação sobre as pessoas. Não como os fariseus e os escribas que ficavam olhando somente para condenar. Não, Deus quer te dar agora olhos puros, purificando os seus olhos, meu irmão, minha irmã, para que você olhe com bondade, para que você olhe com empatia, como nós acabamos de ouvir, para que você olhe com generosidade as pessoas ao seu redor. Nós fomos exortados por Deus hoje. Quem está morrendo ao meu redor e eu ainda não enxerguei, eu ainda não vi? Espírito Santo vem me revelar nesta manhã, vem revelar a todos nós quem precisa da nossa atenção, quem precisa do nosso cuidado, quem precisa do nosso amor,
Que o Senhor venha nos libertando, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. E o Espírito Santo também vinha revelando pessoas revoltadas, revoltadas com Deus, revoltadas com outras pessoas. Deus está curando agora corações rebelados, revoltados. Meu irmão, minha irmã, você não nasceu para ser rebelde. Nós sabemos quem é o rebelde. Satanás é o rebelde. Rompa agora com toda a rebeldia, rompa agora com toda a revolta. Coloca agora aos pés da cruz do Senhor toda a revolta que você sentia contra Deus, de coisas que aconteceram na sua vida e você culpava a Deus por tudo isso. Mas agora você está começando a entender que não, Deus não é o culpado. Porque Deus tem o poder de tirar um grande bem, até mesmo de um grande mal na sua vida. Até mesmo aquilo que Deus permitiu, que aos seus olhos foi algo ruim. Deus tem o poder de tirar um grande bem. Se você se abre à graça de Deus, meu irmão, minha irmã. Por isso, se abra agora, meu irmão, minha irmã, e peça mesmo essa graça ao Senhor. Dá-me sabedoria, Espírito Santo. Eu quero ser um homem sábio. Eu quero ser uma mulher sábia, de ver as coisas como elas são, não como eu achei que elas eram, Senhor. Retira a cegueira agora, Senhor. Retira as vendas que estão nos nossos olhos, que não nos ajudam e não nos deixam ver a verdade. Que como São João Batista nós possamos sempre caminhar na luz, caminhar na verdade, romper com as trevas da nossa vida. Muito me tocou o meu coração quando o Alexandre falou dos pais que têm deixado seus filhos morrerem à míngua, porque o celular te cegou. Quantos casamentos hoje sendo destruídos, separação, espírito de divisão, por causa desse bendito celular. Esse celular não vai salvar a sua família, meu querido, minha querida. Esse celular tem cegado você, meu querido, minha querida. Retira agora. Peça sabedoria para usar esse celular somente quando necessário e voltar os seus olhos às pessoas que estão ao seu redor. Há quanto tempo você não para olhar nos olhos do seu marido? Há quanto tempo você não para olhar nos olhos da sua esposa, do seu filho, da sua filha, da sua mãe, do seu pai? Deus está te convidando agora a olhar nos olhos e dar atenção a essa pessoa que tanto precisa. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos por essa passagem. Obrigada porque Jesus vem nos ensinar a ficar com o essencial, a olhar nos olhos. Ele olhou nos olhos daquele homem de mão seca e disse: levanta-te, vem para o meio. E hoje Jesus também está dizendo a você: levanta-te, querida, levanta-te, meu amado, vem para o meio. Eu quero curar você de toda cegueira espiritual, de toda secura espiritual também. Você que não sentia mais a presença de Deus, o amor de Deus. Mas como nós ouvimos nessa pregação, Deus é sutil. Deus se revela muitas vezes da maneira que você não imagina. Mas é preciso ter um olhar atento para reconhecer a presença de Deus na nossa vida. E que bom que existe a Canção Nova. Que bom que existe o Carisma Canção Nova. Louvado seja Deus por essa TV, por essa rádio que evangeliza 24 horas por dia. E a palavra de Deus chega até você. Todos os programas da Canção Nova, sejam eles quais forem, sejam infantil, seja os programas adultos, seja o Sorrindo para a Vida, está aqui para anunciar a palavra de Deus. E ela chegou até você nessa manhã. Bendito seja, Senhor. Obrigada pela palavra que é anunciada todos os dias através da Canção Nova. Nós te glorificamos, Senhor, e te bendizemos pela Canção Nova, que todos os dias anuncia a tua palavra. É para isto que nós estamos aqui, para proclamar o reino de Deus, para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e viverem a experiência do batismo no Espírito Santo. E eu trago a boa notícia para você que nós chegamos aos 81% hoje no projeto Dai-me Almas. Glória a Deus, vamos aplaudir. Glória a Deus. Subimos 4% de ontem para hoje. Olha, meu querido e minha querida, temos uma missão que humanamente parece impossível, porque nós temos hoje, sábado e domingo, mas hoje é o último dia útil, como eu já disse no início do programa.
Nós temos 19% ainda para alcançar. E o que você, meu querido, minha querida, pode fazer em prol da Canção Nova? Talvez você já ajudou, já fez o algo a mais, mas olha, usa agora para o bem o seu celular, pega aí os seus grupos de WhatsApp e divulga lá. Olha, a Canção Nova é uma bênção. A Canção Nova mudou a minha vida. Você precisa conhecer. Ajude a Canção Nova, não é? Compartilhe aí também nos seus grupos de WhatsApp. E eu quero também aqui agora acolher a Dani mais uma vez, porque eu tenho certeza que muita gente mandou comprovantes agora, não é? Sim, nessa graças manhã. a Deus, porque quem ama a Canção Nova ajuda a Canção Nova. Então, o povo de Deus, família Canção Nova está contribuindo, né? Nós temos aqui o Fábio de Xinguará que fala assim, ó, estou contribuindo com a Canção Nova porque me considero um sócio evangelizador, por contribuir com a Canção Nova e com o trabalho valoroso e santo de todos vocês, membros consagrados. Deus lhe deu o reino como herança, viu, Fábio? Também uma xará lá da Bahia, de Vitória da Conquista, Daniele fez. Um pix, falou, um pix da xará de Daniele e também de todo o Nordeste. Que linda, gente. obrigada. E eles vão se unir hoje. Vamos nos unir. Também tem aqui um comprovante ali de um sócio Kids, do Murilo Fidelis, tá? Contribuindo conosco também, né? Os pais dele mandaram aqui. A Ariana Costa também nos ajudando, a Marta Lavínia, a Eleonária Rodrigues, Sueli Nascimento e Sueli Peregrino, né? Durante todo o programa foram chegando esses comprovantes desse carinho de Deus, né? Que passa também através de você. Então, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe você. E olha, você que ainda não contribuiu, você pode continuar ao longo de todo o dia e enviar também o seu comprovante durante todo o dia. Eu quero trazer aqui também um testemunho. Pode trazer, Dani. Muito bonito, porque enquanto o Alexandre pregava a palavra, partilhava conosco, uma pessoa que partilhou um pouco da experiência que ela viveu nessa expectativa, nesse sentido de que Deus fala a todo momento, né? Deus fala na palavra, fala no irmão, nas situações. Ela pede para não ser identificada, mas ela conta. Gostaria de compartilhar uma das muitas vezes que o Senhor me socorreu. Estávamos passando por uma situação financeira muito difícil, a ponto de não termos dinheiro para repor a mercadoria que precisávamos para os próximos dias. Ficamos até tarde da noite tentando encontrar formas de resolver aquele problema, mas não encontramos solução. Depois de andar muito, cheguei em casa, me ajoelhei, clamei a Deus e entreguei aquela situação a Ele. E aí vem, ó, li uma passagem da Bíblia que me deu um enorme conforto e fui dormir me sentindo consolada. Na manhã seguinte, recebemos o contato de uma pessoa se oferecendo espontaneamente e inesperadamente para nos ajudar. Deus veio em meu socorro e a partir daquele dia as coisas começaram a caminhar novamente. Deus me ouviu e atendeu o meu clamor. Veio em meu socorro. Nunca serei grato o suficiente por tudo que Deus tem feito na minha vida. Que testemunho lindo, minha irmã. Louvado seja. Ela aprendeu tudo, né? Na hora da angústia, a quem nós clamamos? Ao Senhor. E ela buscou essa palavra de Deus, né? Foi buscando na Bíblia que ela foi confortada. E o socorro do Senhor veio. Então, que você não falha, né? Então, que você também que nos acompanha, nos assiste, aprenda também a buscar no Senhor as respostas que você precisa para situações difíceis da sua vida. Isso mesmo. E olha, família, nós agradecemos esse testemunho, né? Eu havia falado, né, do encontro de motociclistas da Canção Nova, vai ser agora, domingo, 8 da manhã, acolhida aqui no Centro de Evangelização, e às 11 horas da manhã, missa e bênção do capacete. Então, mais uma vez reforçando, hein? Família Canção Nova e motociclistas. A Dani até comentou, né, vindo para cá, que a família dela também gosta muito de moto, que ela pilota a moto também. Piloto também. Se tivesse uma aqui, a Dani ia Se de tivesse moto. a moto, eu ia lá também junto fazer Mas a parte. gente Mas vai eu vou a pé, vamos olhar, prestigiar, né? vamos prestigiar, não é? Olha, querido, querida, você que é motociclista, e sempre vem, né, gente? Sempre vem motociclistas aqui na Canção Nova, no santuário. Eu acho lindo quando eles chegam lá participando da Santa Missa, geralmente com aquela jaqueta preta, né? Assim, aquela roupa própria que eles utilizam. Mas esses motociclistas também são tocados e atingidos, e todos os públicos, como o Alexandre disse, que tem aqui para todos os gostos, são atingidos e tocados por essa evangelização que acontece aqui, ó, dia a dia.
dia a dia. São mais de 40 anos que a Canção Nova evangeliza, não é? 24 horas por dia. Para manter tudo isso, e o Alexandre já falou no início do programa, não é? Que o Padre Jonas, a inspiração que ele teve era de viver da providência. Seria muito mais fácil se aceitasse, não é? A propaganda comercial, com certeza muita gente iria querer aqui, né? Opa, colocar sua imagina. propaganda, imagina, né? A audiência da Canção Nova, mas Deus quis que fosse pelo meio mais árduo, que é a providência divina. Confiar, se abandonar na providência divina. E eu gosto de recordar que essa providência chega até nós através de você. Você que em algum momento foi tocado por Deus, ou por um acampamento, um encontro, uma pregação, uma música, não é? Porque eu costumo dizer, André, que às vezes uma pregação inteira não toca uma pessoa, mas uma música bem ministrada entra em cheio como uma flecha naquele coração. E a Canção Nova tem muitas músicas que já tocaram, já converteram muitas pessoas, que abriram as portas para que daí a pregação entrasse, para que aí Deus entrasse em cheio na vida dessa pessoa. Então, tudo na Canção Nova é para evangelizar, tudo é para evangelizar. Agora, pare e pensa um instante. Lá na rádio eu gosto de fazer isso, né? Todos os dias eu apresento lá o Clube do Ouvinte. Às vezes eu faço isso. Imagine se a Rádio Canção Nova parasse de existir. Aí eu paro por 30 segundos de falar e tiro o BG do ar. Assim como eu fiz agora. Ó. Esse silêncio, gente, esse silêncio até dói no nosso coração. Imagine se a TV saísse do ar, meu querido e minha querida. Você não quer isso? Ninguém quer isso, porque muitas pessoas precisam ser evangelizadas ainda. E você, eu tenho certeza que todo dia você está aí esperando, né, a minha dosagem aqui, né, da fé, de confiança. Então, meu irmão, minha irmã, hoje nós precisamos de você. Nós já vamos aqui nos despedindo, mas eu preciso deixar esse último recado. Ajude a Canção Nova. No site clube.cançãonova.com tem várias maneiras de você se associar, mas recordando, pix.doação@cançãonova.com. Não sabe como é que escreve? É PIX, tudo minúsculo, ponto, Canção Nova, aliás, pix.doação@cançãonova.com. Segunda-feira eu quero chegar aqui e a gente fazer aquela festa de novo, porque daí a gente vai anunciar o que foi o mês de setembro, né? E poder vibrar. O que foi o mês de agosto. Eu já estou me adiantando em setembro. O que foi o mês de agosto. E quero agradecer a cada um. Dani, obrigada por hoje estar aqui. Que possa voltar mais vezes. Deus Amém, a alegria foi minha. Obrigada, Alexandre. Bom, eu que agradeço. E hoje, então, um especial de campanha, uma programação especial no Sistema Canção Nova de Comunicação. Durante todo o dia, a família Canção Nova, vamos nos mobilizar. Uma grande mobilização para chegarmos ao 100%, tá bom? Deus combate por nós. Amém. Sapo, muito obrigada. Até segunda-feira. Se Deus quiser. André, Deus abençoe. Amém. Aproveitando, tá longe ainda, mas 12 de outubro, eu e Alexandre em Nova Friburgo, beleza? Já que a gente tá aqui, a gente Isso. aproveita. Vamos lá então, gente. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. Como é lindo viver assim.